O Varejão ali era a garagem do Brambila. E a gente brincava muito com as jardineiras, dentro das jardineiras e dos ônibus, porque eles deixavam aberto aquilo que... Ficava na rua, estacionava inclusive na rua, né? E na serraria do Simplício, depois, antes do Varejão, do Brambila, tinha uma serraria do Antônio Simplício. Do Simplício. O Antônio Simplício tinha outra embaixo, na 7. E a gente tinha lá amigos, o Nelson, o Paulo. E a gente brincava ali na coisa. Até eu pintei um quadro uma vez, minha infância. A gente debaixo do poste da esquina, dali da Marilídia, tudo sentado no chão, o facho de luz da coisa, né? E à noite com a lua, né? E tudo. E a gente ficava brincando ali até 8, 9 horas, né? E a gente estudava também, né? Aí eu estudei, fiz o primeiro ano na Dona Tomásia Rubio, que era na Presidente Vargas. Tem até hoje lá o salãozinho que ela usava como escola, que era anexa ao 4º grupo da Vila Barbosa, que depois passou a Olga Gasparotto. Simonaio. O Teobaldo estudou ali, fez o primeiro ano ali também, só que um pouco antes, né? E aí você... Aí depois eu fiz o grupo, né, o segundo ano no Olga Simonaio, no 4º grupo. Fiz ali no 4º grupo, a professora era a dona Margarida, dona Olga. Olga, que eu acho que era irmã da mulher do Elman Cury, alguma coisa assim, da Casa Enxoval. Dona Olga, uma senhora. Ah, sei quem é. Da Casa Enxoval. Depois do 3º ano foi a dona Margarida Calina, que era filha do Arthur Calina, do coisa. Aí no 4º ano eu mudei de grupo, mudei de escola. Aí eu fui no curso primário anexo, que era aqui no ginásio. Fui aluno da dona Silvia Ribeiro de Carvalho e eu levei bomba. Repeti. Que sorte. Eu repeti e fui para o Lar da Criança. Que era o segundo grupo. Segundo grupo. Escolar. Que era depois o Gabriel Monteiro, né? Aí lá eu fui aluno, e lá depois mudou para o Gabriel. Terminei lá no Gabriel. A professora era a dona Elza Funk, que a dona Elza Funk era filha do proprietário do Hotel São Bento, que fizeram a grande obra, né, de derrubar e fazer aquele belo barracão. Que fizeram para fazer a nossa Caixa, depois Banco do Brasil agora. Depois aí eu fiz o ginásio. O ginásio foi aonde? O ginásio foi aqui. No ginásio estadual, e escola normal, e curso primário anexo, né, de Marília. E aí eu entrei, primeiro eu fiz admissão, admissão que naquele tempo para entrar nisso aí era dura coisa. Então tinha como um vestibular. E eu nunca fui bom aluno lá, nesse cursinho. Eles achavam que eu nem ia passar. O meu irmão era melhor, eu sei que no fim eu passei em 13º. E o meu irmão em 64. Eu falei, ele era rígido, né? Tem histórias dele. Que, por exemplo, um dia tinha uma aula da dona Ondina Fernani, que ela dava geografia. E era boazinha, todo mundo passava. E ela deu uma prova e eu tirei 0. Eu não sei o que eu fiz ou não fiz, né? Não fiz nada, né? Tirei 0. Aí
a aula seguinte era com ele. E ela saiu, e ele entrando, ela falou para ele que eu tirei 0. Ele entrou na sala, eu na primeira fila. Ele já entrou, mas me deu uma bronca. Mas me deu um... Mas era Aí eu... né? É, Artista mesmo. não, aí eu... E mandou embora. Eu fui embora. Eu sei que em casa, quando ele chegou, ele não falou nada. Eu quieto, e eu esperando, né? Agora vem, né? Até hoje não falou nada. Não falou mais nada. Imagina Mas que ele tem deu. coisa. Uma vez ele entrou na sala de aula, e ele dava desenho à mão livre, e pintura também dava. Então ele pôs um banquinho em cima da mesa dele. Aliás, antes, na aula anterior, ele falou para todo mundo: na próxima aula vocês tragam guache, né? Guache, aquarela, pincel, um vidrinho com água e papel. Então tá bom. Aí no dia ele pôs o banquinho e pôs uma maçã em cima. E aí pediu para todo mundo pintar com aquilo. E tinha o Arthur Delmasso, que já faleceu até. O Arthur Delmasso é irmão do Pedro Ivo Delmasso, Aldrovando, da Maria. Na fazenda. É. Aí o Arthur não levou nada. Aí o Arthur virou para o outro e falou para o vizinho dele, falou: você empresta um papel? Né? Aí ele deu o papel. Falou: mas você não trouxe nada, como é que você vai fazer a maçã? Falou: não, a tinta você tem aí, você empresta, não empresta? Eu dou uma. E pincel? Falei: tem um dedo. E a água? E aí foi, né? Aí ele desenhou a maçã, né? E fez a maçã, entregou e tal. Aí meu pai olhou, chamou: seu Arthur, faz favor, essa maçã que o senhor desenhou, acho que nem Adão louco ia comer. E ele era assim, ele tinha umas... Eu fiz cursinho, nós fomos para lá em São Paulo em 65. Foi eu, o Gordo, o Roberto, meu irmão, e o Zé Carlos Almeida. Aí nós morávamos na rua Itambé, em frente ao Mackenzie, que era um apartamento do Galdininho. Do Galdino Alfredo de Almeida, que era o pai do Zé Carlos, né? Higienópolis. Aí a gente fazia cursinho, Sim. fazia o terceiro científico lá, porque eu antes eu estudei no Cristo Rei também. Na quarta série eu estudei no Cristo Rei e o científico, os 2 primeiros anos. O terceiro, geralmente a gente ia para São Paulo fazer um cursinho, fazer o cursinho e fazer o terceiro científico numa escola fácil, que não você passava, não tinha jeito. Porque o negócio, a meta nossa, de todo mundo, era fazer o bom cursinho, e o científico era só para ter o diploma e o histórico escolar, que era obrigatório a ter. Então, aí eu fiz o ângulo latino, nós 3 fizemos o ângulo latino. Eu sei que o Roberto entrou, o Carlos Roberto, meu irmão, entrou no Mackenzie, na arquitetura. O José Carlos entrou na engenharia civil no Mackenzie, e eu não entrei. Aí eu fiz um vestibular na FAAP em artes plásticas. E lá também eu fui aluno de grandes professores, da Rada Abramo, Caciporé Torres, João Rossi. Tinha cada... Excelente. Nossa, coisa... Aí eu fiz em 66,
67. Aí em 68 eu entrei na FAO. Fiz cursinho de novo 2 vezes. Na terceira eu entrei na FAO. Entrei na FAO e o bom da FAO é que não era de graça, não pagava, né? E aí tem outro caso também que eu tem um arquiteto aqui em Marília que eu não gosto dele, nem o Zé, né? Nós brincamos muito com ele. É o Laerte Rosseto. A gente fica, quando eu fico bravo com ele, eu chamo ele de Laerte Otávio Rosseto. E é o nome dele, ele não gosta. O Otávio, ele... Então eu brinco. Aí o Laerte, ele queria entrar na FAO. E eu queria entrar no Mackenzie por causa do meu irmão que estava lá, do Zé Carlos, estava todo mundo lá. Aí eu entrei na FAO e ele no Mackenzie. Aí começou a briga que dura até hoje essa briga. Até hoje ele diz. Não acaba. Até hoje ele fala que a minha escola, a tua escola até que era boa, viu? A Mackenzie, né? E eu falo, a tua também. Tive professores aqui incríveis, né? Professores, o primeiro deles, o padre Bicudo, o Monsenhor Bicudo, que aquele era... Ele dava aula de latim. E uma vez o Roberto, meu irmão, ele ganhou, na primeira série isso, ele ganhou um primeiro relógio de pulso dele. E cada 2 minutos o gordo olhava. Gordo porque ele era gordo, então a gente chamava. Ele olhava no relógio, e o padre lá. E ele já olhava no relógio, e o padre lá. Aí o padre no fim falou, seu Carlos, vem aqui. Aí o gordo foi. O padre pegou aquele patacão dele, aquele relógio de bolso, deu para ele, falou, seu Carlos, agora o senhor vai ali no canto, e cada 5 minutos o senhor grita a hora. E aí o gordo ficou 1h10, 1h05, 1h10. E aí foi, né? Aí numa outra aula vou eu. Mas pediu para eu fazer uma declinação na lousa. Declinação na lousa, eu fui. Fui lá, eu escrevendo, né? Rosa, rosa e rosa, não sei o quê. Errava, apagava com a mão esquerda. Ele virou e falou, seu Miguel, tem apagador aí. Aí eu, de novo lá, rosa, errei de novo. Fiz assim, ele falou, para, vem aqui, traz o apagador. Eu fui lá na mesa dele, eu fui tremendo. Agora ele vai me pegar o apagador. Que vontade ele tem. Não, mas não deu, não fez. Ele pegou o apagador e me amarrou na mão. Aí eu errava, eu apagava. Né? Uma vez ele deu tinha uma prova, tinha 4 terceiras séries, A, B, C e D. A nossa era a D. Então tinha prova. Nós fomos ver tinha um livro do FTD dele lá que ele dava as coisas, né? E tinha umas fábulas lá. Tinha uma do Lobo e o Carneiro. Nós fomos na classe A, lá na turma A, a prova, ele escrevia pra gente traduzir, né? E ele colocou lá o Lobo e o Carneiro. Nós falamos, tá bom. Aí nós fomos na B, ver a prova da B, no dia da B, o Lobo e o Carneiro. Falei, epa, a coisa tá... Foi nascer o Lobo e o Carneiro. Falei, vai ser o Lobo e o Carneiro. Aí veio intervalo. Ah, nós pegamos, já levamos pronto, o Lobo Carneiro aqui, né? Escondido. Aí o Lobo Carneiro, todo mundo com a tradução inteira, tal. Ele pulou aquela hora que o carneiro vai beber água, ele tirou. Não tinha no texto dele. E nós fizemos o texto completo, o carneiro foi lá, bebeu, tal, tal, quê. E o lobo foi, bum, né? 0, todo mundo, a classe inteira. Depois tinha mais professores lá, tinha a dona Rosinha, que era uma excelente professora, Guilmon.
Ela fazia a gente falar em francês. Todo dia a gente cantava a Marseillaise, né? A Los enfants de la patrie aí. E tinha de português, eu tive excelentes professores. A dona Estela, a dona Nilce, a dona Eunice Rino, dona Nilce Gerzoni. Tinha vários, e tinha mais professores até de português lá, que estão todas excelentes professoras. Matemática, inglês nós tivemos a dona Esmeralda, o professor Edson, que faleceu. Esse era um excelente professor. E depois tinha inglês, né, geografia, a dona Andina, que eu já falei, a história, a dona Durvalina Kaser, né? E matemática, que era o problema. Tinha o Gandur, a primeira série, que todo mundo gostava do Gandur. Eu gostava, porque todo mundo passava, né? Era uma beleza. Aí, só que depois vinha o Marinho, que nosso nome é Marinho, mas hoje é vereador, Mário Coraini. O Mário Coraini, ele era novo e entrou, tinha formado, ele começou a dar aula. E ele era amigo do Antônio Marissael de Campos, que também foi vereador aqui. E o Ideia Nakano, que esse era um terror. Esse era de física. Aí que deu o problema de eu mudar para o Cristo Rei. Que o meu pai teve algum atrito com o Marissael. E o Marissael chegou na sala de aula, eu e o Gordo, o Roberto, e a Celina, filha do Antônio Augusto Romero, que era professor de ginástica. Porque naquele tempo não tinha educação física, era ginástica. Ele chegou e falou: vocês três nem se acertarem tudo, vocês passam. Eu cheguei em casa, falei com meu pai, né? E ela deve ter falado com o pai dela. Sei que no dia seguinte eu estava no Cristo Rei. E ela foi para outro colégio. Tinha um professor que coisa boa, professor Isaac Elias Fará, que dava educação física, porque o Augusto Romero, ele dava exercício de ginástica. A gente ficava lá de tênis, né? Keds, né? Naquele tempo. Meia branca, calção azul, camiseta regata, né? Branca. E tudo em fila, assim, tudo coisa, e fazia, né? Fazia os exercícios com o braço, 1, 2, 3, 4, não sei o quê, todo mundo junto. E passava 1 hora de aula, 2, não sei quanto que tinha, fazendo esse tipo de coisa. E nada de bola. E a gente queria jogar bola, né? Jogar futebol, jogar basquete, vôlei, qualquer coisa. Aí veio o Isaac. O Isaac veio quando houve aqui em Marília os Jogos Abertos, ele era professor em Garça. Aí ele veio para cá, veio para o ginásio, e ele treinava a seleção de Garça. E Marília nunca ganhava de Garça. Depois que ele veio, aí inverteu. Aí Garça não ganhava mais de Marília. Aí tinha bola no pedaço. Aí tinha. Tinha, mas era basquete. A coisa dele era basquete. Aí nós forçamos e ele dava vôlei também. E eu jogava vôlei no time dele como levantador, porque dessa altura na minha aqui, né? Tinha atletismo.